Bom dia, a paz do Senhor. Você que levantou ainda está de pé, por favor, tome assento. Você que está na sua casa, nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, IPA Belém Oficial, ou na rede aberta, canal 16, e na NET, canal 24. Sejam bem-vindos. Esta é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Primeiro Amor. Eu sou o Felipe, sirvo aqui como pastor voluntário na igreja, assim como todos os líderes o fazem da mesma forma. Nós estamos na maior e melhor escola dominical do mundo. E eu queria falar algumas coisas para você que creio que você vai se alegrar. A primeira coisa é que nós temos uma revista que é muito boa, produzida por esta igreja, Consolidação da Fé. Não estamos querendo vender a revista para você, eu só estou dizendo para você que essa revista é excepcional, que as aulas estão gravadas e estão de modo gratuito na nossa página, no YouTube, como eu falei, IPA Belém Oficial, e aí no seu vídeo vai aparecer um link e um telefone também. Você pode ir lá no Play Store e baixar gratuitamente, não tem nenhum ônus esta revista. Então ela é uma bênção para nós, é uma bênção para várias igrejas, porque ela está sendo disponibilizada de modo gratuito. Você baixa o app no teu celular, você tem todas as lições, é muito interessante. Então é um projeto inovador, que permite com que irmãos queiram fazer um curso básico de teologia. Sim, é um básico de teologia, porque são 2 volumes, esse é só o primeiro volume, e daqui a 3 semanas a gente já vai estar entrando com o segundo volume, e você pode fazer esse curso de modo gratuito. Então é só baixar o app, ou ir na nossa página do YouTube e pegar essas aulas, né? Então você já pode implantar um curso básico de teologia com muita qualidade, grátis, em qualquer lugar. Bom, eu também queria orar por mim, por você, por todos nós que estamos aqui. Eu quero orar porque eu estou vendo o sol ali, quando eu olho aqui para a minha direita, na entrada, né? Tem um sol bonito aqui na nossa cidade. A nossa igreja fica aqui em Belém do Pará, na Avenida José Bonifácio, 690. É muito simples de achar, entre Magalhães Barata e Gentil, bem na frente do berço de Belém. E graças a Deus que estamos podendo realizar a nossa EBD e nossos cultos, mesmo tomando, evidentemente, todos os cuidados que precisam ser tomados, mas agradecer ao governo do estado pela reedição do decreto 800, permitindo que as igrejas estejam abertas. É claro que por causa do distanciamento, limitadas a 50% da sua lotação, mas é uma bênção para nós. Nós sabemos que esse momento é um momento de muita ansiedade, é um momento de muita preocupação. Muitas pessoas têm inúmeros problemas psíquicos, psicológicos, espirituais, emocionais, e a igreja é esse grande hospital, onde a gente se ajuda, onde a gente busca esse socorro. Então, graças a Deus, porque aqui estamos com as igrejas abertas. Por fim, como eu falei, quero orar pela minha vida, pela tua vida, pelo ministrante dessa palavra de hoje, que é o autor da nossa revista, professor Max. Venha para cá, louvando a Deus pela vida dele, por esse cuidado, né, e por esse dom que Deus deu para ele. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Você pode me acompanhar em oração, por favor? Vamos orar juntos, pessoal? Vamos. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado porque nós estamos, Senhor, aqui na Tua igreja. Muitos fisicamente e outros, Senhor, estão também na igreja através dessa rede de comunicação. Queremos Te agradecer por todas as pessoas que possibilitam isso. Aquele grupo de pequenos empresários, Senhor, que acredita nesse projeto e acredita que levar a palavra de Deus é realmente a maior de todas as missões que nós podemos alcançar. Deus, muito obrigado por esse grupo e que Tu possas abençoar os seus pequenos negócios, Senhor. Nós queremos Te agradecer pela vida, pela nossa vida, pelo livramento que Tu deste nesta semana ao pastor Fernandes, no acidente que ele teve. Queremos Te pedir pelo Júnior da Gláucia, que
está fazendo medicação intravenosa, mas que ainda é uma das raríssimas pessoas, talvez a única desta igreja que esteja internada, mas o seu estado é bom e nós louvamos a Ti por isso. E te agradecer por ontem, pela saída da Sandra do Alci, depois de quase um mês, entubada, Senhor, e numa situação dificílima, onde os médicos disseram não, Tu vieste e disseste sim, e ela já está em casa, para a Tua honra e para a Tua glória. Não que nós não usemos e gostemos da medicina, pelo contrário, Senhor, temos muitos médicos que trabalham arduamente atendendo a muitas pessoas desta igreja, mas a gente sabe que a medicina, assim como tudo, tem limitações, mas Tu não tens limitações. O Teu milagre acontece quando as limitações são impostas, e nós Te louvamos o Teu nome, Pai. Te apresentamos o Max, o professor, o autor desta revista, junto com o Teu Espírito Santo, que os nossos ouvidos possam estar atentos, os nossos olhos atentos à Tua palavra que vai ser ministrada nessa manhã. Portanto, dá sabedoria, dá discernimento, empatia ao Teu servo, para que a palavra, pelo Teu Espírito, penetre nos nossos corações. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Professor Max, bem-vindo. Obrigado, pastor Felipe. Deus abençoe. Queridos irmãos, a paz de Cristo a todos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para tributar louvores a Ele. Estamos em escola bíblica dominical e eu estou ajustando aqui o meu celular e o aplicativo. Sugiro a que todos também façam o mesmo, inclusive os irmãos que nos assistem pela televisão. Deus abençoe a todos. Fiquem aí, Deus tem uma palavra a você. A nossa revista consiste em 11 lições. Nós estamos hoje ministrando a lição de número 11. Domingo passado foi ministrado a lição de número 10, nós trabalhamos a lição de número 10, mantendo comunhão com a igreja. Nós trabalhamos o que é a igreja, qual o objetivo da igreja, a que ela se propõe, quais os seus componentes, qual o seu objetivo enquanto aqui na terra, qual o seu alvo final, onde ela vai chegar, como é que nós devemos, quais as possibilidades que temos, quais os caminhos, os métodos que nós temos para manter comunhão com a igreja, sendo que a igreja somos todos nós. Então, isso foi trabalhado na lição de número 10. E hoje, lição de número 11, pretendemos trabalhar uma discussão sobre culto, um tributo a Deus. Aqui, nós temos algumas argumentações a que sejam trabalhados. Então, ajuste-se aí. Você que tem sua revista de maneira física, você que não tem, ajuste-se no celular e abra o seu coração e Deus vai falar conosco. Nós temos então um texto bíblico básico para nos ajudar nessas argumentações, culto, um tributo a Deus. Eu convido a todos a que fiquem então acompanhando a nossa leitura. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11 ao versículo 14. Diz então o 11, e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se achavam, se santificaram sem respeitarem as suas turmas. 12. E os levitas que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios, com harpas, estavam de pé para o oriente do altar. E com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. 13. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. 14.
E os sacerdotes não podiam permanecer de pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Esse texto nós escolhemos para que nós tiremos dele algumas lições e, a partir dessas compreensões, discutíssemos então algumas ideias profundas daquilo que seja culto. E então nós vamos abrir um ponto de contato. O que é o culto? Onde está o culto? O culto está dentro de um templo? O culto está lá na esquina? Posso eu dizer, vou ao culto? Vou para o culto? O culto terminou, o culto acabou de começar. Posso então fazer essas inserções, esses pensamentos? Onde é que ele está? Onde é que ele se manifesta? Se é que ele se manifesta? Ele é tangível? Então, essas discussões são hoje na lição de número 11. É claro que nós somos treinados desde a nossa terna infância a termos uma mente, que o culto acontece dentro de um santo templo, dentro de 4 paredes. O culto, na verdade, é a consistência de alguns louvores, de algumas mensagens, de alguns testemunhos, de algumas orações. Então, feito isto, a gente conclui o culto com as bênçãos apostólicas. Então a gente diz, ok, graças a Deus, o culto foi uma maravilha, foi muito bom. Mas o culto é isso? O culto é essa junção de cerimônias, esse ritual? Então, vejamos. Culto cristão. Vejam o slide. É claro que nós estamos trabalhando o culto cristão. Então, desde quando começa o culto cristão? Culto cristão começa desde o nascimento do Cristo. Quando o Cristo nasce, na noite em que o Cristo nasce, foi visto algum coro de anjos celestes lá nos campos, com os pastores. E esse coro estava celebrando, adorando a Jesus, o nascido. E ainda foi recebido alguns magos do Oriente que vieram adorá-lo. É isso que diz para nós os livros dos evangelhos. Então, adorá-lo? Adorar a Jesus, o nascido? Sim. Então, começa aí. Culto do Cristo, o culto cristão. É claro que no decorrer da história, nós tivemos algumas mudanças, algumas alterações nesse formato de ritual, ou de rito. Mas o culto começa então a partir daí. Há uma diferença histórica entre o culto que os judeus prestavam para o culto que os cristãos prestam, com algumas poucas variantes, mas o teor é o mesmo: adorar a Deus, o construtor da vida. E nós temos mais um motivo: adorar a Ele, o autor da nossa salvação, aquele que deu a sua própria vida por nós. Então, seguindo, colocamos aqui o que não é o culto cristão, o que não é culto, que talvez muitos de nós tenhamos essa compreensão. Então vamos lá. O culto não é o tempo no templo. O culto não é um espaço de 2 horas que eu gasto ou que eu levo dentro de um templo. Mesmo que, na maioria dos cultos, acontecem dentro de um templo, dentro de 4 paredes. Mas isso não é o culto. Não são os atos sacramentais. Não. O culto não se perfaz por conta de uma ceia, por conta de um batismo, ou por conta de alguma outra coisa. Por conta de os 3 louvores, ou 4 ou 5 louvores, por conta de algumas orações de joelho ou em pé, por conta de uma palavra ou um testemunho, por conta de uma leitura. O culto não se perfaz por conta disto. Isso não é culto, não se resume isto em culto. O culto não é a liturgia, não é um cerimonial religioso. Culto não é isso. É possível que para algum desenvolvimento adorativo, em especial público, exija
seja necessário esses formatos. Mas não é isso o culto. O culto não é a leitura, não são os hinos, não são as orações, não é tudo que se faz. Pode ser que seja necessário, mas não é isso o culto. Então, o que é o culto então? Alguns podem imaginar, meu Deus, eu pensava diferente. Então vamos olhar, escute a conversa. O que é o culto? Vejam, o termo culto vem do latim cultu. Ele significa veneração, prestar homenagem, prestar tributo, entregar devoção, dedicação de adoração a Deus. O que é o culto? Culto é arrancar da alma e entregar para Deus. Culto não está do lado de fora, está do lado de dentro. Culto não acontece fora, acontece dentro. O culto, então, é uma homenagem que sai de dentro da alma em direção a Deus. O culto é isso. E para o culto acontecer aqui dentro, há necessidade de oração? Há necessidade de uma mensagem? Há necessidade de um canto? Nem sempre. Nem sempre. O culto é aqui dentro, é a minha homenagem que eu rendo a Deus. O culto é tudo de nobre que eu possa arrancar de mim e entregar para Deus. O culto, então, é do lado de dentro e não do lado de fora. Veja mais, o culto não é um momento, o culto não é um tempo de 2 horas, não é um tempo que eu dobro os meus joelhos e oro, não é um tempo que eu me dedico a ler ou a estudar a palavra do Senhor. O culto não é apenas um momento que nós publicamente estamos juntos. O culto não é isso. O culto é uma vida inteira de dedicação voluntária a Deus. O culto, então, não é só um tempinho. O culto é uma construção de vida, uma vida inteira para Deus. Culto é isso. Culto é eu constantemente com o meu caráter, quer cantando, quer não, quer meditando na palavra do Senhor, quer não. O culto é eu inteiro vivendo uma vida digna, santa e justa diante de Deus, para com os meus irmãos, diante da sociedade. Deus acha a graça no comportamento santo e digno que nós temos diante da sociedade. Isso é culto. A propósito, você lembra de Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Quando eles estavam cantando, quando eles estavam orando, você lembra disso? Não, você não lembra, porque nós não temos registro disso. Mas Deus achava graça com eles e ia, todas as tardes ia. Havia comunhão, havia uma perfeição harmônica, havia um culto, porque até então Adão estava sendo aquele homem que Deus criou para que fosse. Então o que é o culto mesmo? É você ser alguém a quem Deus criou para ser. É você viver o foco, o objetivo da vontade de Deus. O que é o culto? O culto é você estar conectado e vivendo a vontade de Deus. Isso é o culto. Culto é expressar o que há de mais terno, mais honroso na alma. Culto é quebrar o nosso ego e dedicar tudo a Deus. O culto é para quem? É para Deus. O culto sai de você para Deus. O culto tem a intenção de satisfazer Deus e não a você. O culto nem sempre é para agradar você. É claro que você tem alegria na alma de prestar culto, mas às vezes nós estamos tristes, atravessando dificuldades, chorando. Isso não significa que você não tenha culto para dar. Não. E quantos de nós já perpassamos por momentos angustiosos, que nós não encontramos uma outra alternativa se não tributar louvores a Deus, se não dizer: Deus, Tu és grande, Deus, Tu és tremendo. Isso é culto a Deus. O culto a Deus não depende de situação.
quer em situações honrosas e boas, quer em situações degradantes e difíceis, Deus precisa ser adorado, precisa ser cultuado, e nós vivemos para isso. Amém? Muito bem. Então, próximo slide, para a gente começar a entrar no assunto. Diferença entre culto e liturgia. O que é culto, a gente já deu uma palavra, e o que é liturgia? Liturgia é o rito da cerimônia religiosa. Liturgia são espaços que acontecem dentro de uma reunião religiosa. Liturgia é o rito, é o quê? Liturgia, por exemplo, são os 3 hinos, depois uma oração, depois uma mensagem, depois o coro tal, e depois o coro outro, e depois alguém testemunha, e depois a mensagem oficial, e depois a oração apostólica, e acabou o culto. Isso é uma reunião litúrgica. Pode ser que tenha culto aí? Talvez tenha, mas está cheio de liturgia isso aí. E nem sempre a liturgia propõe um excelente culto a Deus, nem sempre. E digo mais, nem sempre as pessoas que cantam adoram a Deus, nem sempre. Nem sempre as pessoas que oram estejam tributando a Deus, nem sempre. Por quê? Porque a adoração não depende de coisas, não depende de uma estrofe de um hino, não depende. Tem tantas e quantas pessoas que tocam, que cantam, que fazem, que não adoram, estão apenas fazendo. Estão entendendo isso? Estão apenas cantando. Estão cantando por quê? Estão cantando porque foram chamados para cantar. Estão cantando por quê? Fazer parte do coro. Estão cantando por quê? Porque tem que fazer uma apresentação. Estão cantando por alguns outros motivos, mas não estão adorando. Então a essência é adorar, culto é prestar a adoração. Então nós fomos igrejas separados, um povo separado por Deus, para prestar culto verdadeiro a Deus, culto que honre e que Ele tenha prazer. Então, culto não é a cerimônia. Culto é o objeto da essência. É o quê? O objeto lá de dentro. É o objeto lá do âmago da alma. É aquilo que está dentro do coração. É o meu agradecimento a Deus. É a honra que está dentro de mim, que eu então dedico a Deus. Isso não é ritual. Não, é aquilo que está lá na essência. Agora escute. É óbvio que o conteúdo litúrgico tem a intenção sugestiva de possibilitar expressões de um culto coletivo. Ok. Então, quando o coro chega e pede para que nós fiquemos de pé, para que nós cantemos louvores tributando a Deus, essa é a intenção. Essa é a intenção objetiva do momento de louvor. Não é apenas um ritual, mas é provocar você a que abra a alma e tribute a Deus. Isso é culto. Então, o ritual pode ser um convite, um despertamento, a que nós cultuemos verdadeiramente a Deus, a que nós nos voltemos verdadeiramente a Deus e prestemos-lhe glória. Então, culto é por aí. E veja agora, por que devemos cultuar? Por quê? Número 1, porque nascemos para isso, porque fomos construídos para isso. Nós nascemos para cultuar a Deus. A razão da existência humana é prestar culto de adoração a Deus. Deus nos criou para cultuar o seu nome, para bendizer a sua grandeza. Tudo que Deus fez para tributar o seu nome. Então, nós estamos vivendo o foco do objetivo de Deus. Nós temos que cultuar o seu nome. Letra B. Cultuamos por gratidão. Agora escute.
Louvamos a Deus em gratidão por suas atividades milagrosas. Leamos o texto. Ó Deus e meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos. Texto 2. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a minha alma, ou a alma do necessitado, da mão dos malfeitores. Ok, olhe para lá, olhe para a tela, e veja, está grifado o termo gratidão e o termo louvamos. Quase sempre, toda vez que aparece na Bíblia o termo louvar, é por conta das suas atividades, é por conta das atividades de Deus em favor dos homens. Quase sempre. É uma regra geral e absoluta? Não, não é. Mas quase sempre que aparece na Bíblia o termo louvar, é por conta daquilo que ele fez, ou daquilo que ele faz. É por conta da sua capacidade benevolente em fazer coisas boas para os homens. Quase sempre. Então, quando ele faz, a nossa resposta é tributar louvores a Deus por aquilo que ele fez. Eu tributo louvores a Deus por conta de que ele livrou o meu filho e a minha vida da morte. Louvores a ele por conta disso, porque ele é o Senhor da vida. Então, o culto por louvor ao Senhor, por gratidão ao Senhor. Veja, cultuamos a Deus considerando o que ele é. Agora veja, o que ele é está grifado também, adoramos, porque ele é santo, justo, amoroso, eterno, fiel, amável, honrado. Então, nós adoramos a Deus por aquilo que ele é, pelo seu caráter. Digo de novo, quase sempre, quando aparece na Bíblia, adorar, adoramos, é por conta do seu caráter, é por conta daquilo que ele é, não do que ele faz, mas pelo que ele é. Digo também, é uma regra geral e absoluta? Não, não. Mas a maioria das vezes que o termo adorar aparece, é um foco, um reflexo daquilo que ele é. Vamos olhar então esse texto. Veja lá. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Escute, o que foi que Deus fez bem aqui? O que foi que ele fez? Olhe para o texto e responda. O que foi que Deus fez aqui no texto? Ele fez alguma coisa? Bom, bem aqui não. Bem aqui não. Mas você olha lá para o final do texto. Quem Deus é? Deus é o dono, o Senhor da salvação. É Ele quem salva. E Ele salva quando Ele quer salvar. E quando Ele não quiser salvar, Ele não vai salvar. Mas Ele é. Mesmo que eu esteja passando fome, como diz o texto, mesmo que eu esteja descamisado e descalçado, como diz o texto, mesmo que não tenha fruto para eu comer, que não tenha leite, que não tenha coalhada, que não tenha queijo, que não tenha nada, mesmo assim, Ele é digno de louvor e de adoração. Mesmo assim, a minha alma adora ao Senhor, bendigo o seu nome, porque Ele continua sendo o Deus da salvação. Então aqui, a adoração não depende de que Ele faça, não depende. A adoração aqui é pelo fato de Ele ser. Então, adoremos ao Senhor, não só quando Ele faz alguma coisa por nós. Louvemos ao Senhor sempre. Adoremos ao Senhor sempre, em todas as circunstâncias. Seguindo. O culto é um produto do coração. Da onde?
do coração, da parte interna, e não daqui, ó. Porque todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Não, não é assim. É claro que eu sou incentivado a fazer também, mas não é só isso. O culto nasce na alma, o culto é de dentro. Então, o culto é um reflexo daquilo que há dentro. Se há um coração perverso, maligno, não haverá culto bom. O culto não vai ser recebido, mesmo que saia da minha boca alguma coisa, mas não será culto. Nós vamos olhar alguns textos dentro desse particular. Vejam lá. Há culto falso? É uma pergunta. Parece que ela já foi respondida, não é? Mas vejam o texto. E ele respondeu e disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Porque, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quem disse isso? Aí vocês diriam, Jesus disse isso. Não, Jesus fez uma citação. Isaías escreveu, mas quem disse foi Deus. Veja o texto. Veja o texto. Este povo honra-me. Honra quem? Isaías? Não. Honra-me. Quem é que está falando? Deus. Este povo quem? Aqui, Israel. Honra-me apenas com os lábios, apenas com a boca. Não me honra com o coração. A alma está distante. É um povo que brinca de faz de conta. É um povo que está brincando de cultuar. É um povo que está cheio de liturgia, de rito religioso. É só capa, é só casca. O povo mesmo está distante de mim. O povo não me conhece. O povo não anda comigo, não tem os meus sentimentos, não pensa como eu penso. O povo está longe de mim. Ah, bem falou Isaías a vosso respeito. Ó, hipócritas! Hipócritas? Mentirosos. Duas vidas, uma falsa e uma verdadeira. E a verdadeira, talvez, já morreu. Então, aqui, um produto falso, um culto falso. Não é um culto verdadeiro, disse o próprio Jesus. Como prestar, então, o culto verdadeiro a Deus? Como? Vamos descobrir. Há uma regra absoluta para o culto verdadeiro? Não, senhores, não há uma regra. Não há uma regra. Mas há alguns indicativos? Há. Há alguns princípios? Sim. Então, vamos olhar esses princípios. Há. Conectado a Cristo. Lembre-se desse texto que a gente já acabou de ler. Hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Então eis aí, um coração, uma pessoa, uma alma distante de Deus, desligada de Deus, desplugada, desconectada, não vai prestar um culto verdadeiro. Para o culto ser verdadeiro, o indivíduo cultuador precisa estar conectado, a mesma frequência, o espírito igual, a vontade intensa de cultuar, de adorar ao Senhor. Então, o culto verdadeiro só acontece quando o indivíduo tem no coração, tem na alma, a intenção de cultuar a Deus e esteja plugado com Cristo. Então, seguindo um pouco mais, letra B, com o coração limpo. Se o coração estiver sujo, está impróprio para cultuar ao Senhor. Leia o texto. Não continues a trazer ofertas vãs, em vão. O incenso é para mim abominação. Meu Deus, o incenso é abominação para Deus? Como Deus? Não foi você que pediu incenso? Foi.
E o que é o incenso? O incenso é o cheiro suave, é o nosso tributo, é o nosso louvor que entra na casa e nas narinas de Deus como um cheiro suave, o incenso. Mas aqui é abominação, coisa repugnante, coisa reprovável, coisa impuro, coisa vomitável, excretável, abominação. E vejam mais, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Então estava havendo reunião solene? A assembleia estava se reunindo para cultuar a Deus? Estava, mas vejam como eles estavam. Vejam a sequência do texto. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Veja só o sentimento de Deus. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouço, não as ouvirei. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue, estão comprometidas com as vidas dos outros, comprometidas com prostituição, com avareza, comprometida com a enganação. Veja, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aí sim, eu vou receber a oferta, a adoração de vocês. Então, é um problema. Então eu trouxe aqui novamente o slide para vocês verem. Já estou cansado de as sofrer. Quando o coração é impuro, que mesmo assim oferece a Deus alguma coisa, Deus sofre. Deus diz aqui, estou cansado, eu não posso mais suportar iniquidade no meio de vós, e você vir para cá com oferta querendo me agradar. Eu não funciono assim. Não é assim que a coisa funciona, não é assim a adoração. Um coração iníquo e impuro, querendo vir me agradar com ofertinha, com um cantozinho para cá, com um toquezinho para cá. Que conversa é essa? Mudai os vossos comportamentos, arrancai do vosso coração o mal. Parece que Deus não está muito manso aqui, está meio brabo. Com quem? Com aquele menino lá, que estava ofertando coisas com o coração iníquo. Será que lá não é a nossa situação? Que ofertas nós estamos ofertando a Deus? Que culto nós estamos prestando a Deus? Final do versículo diz, cessai de fazer o mal. Veja, letra C, com intenção de adorar. Você quando faz, é com intenção de adorar? Você quando entrega, é com intenção de adorar? Você quando canta, é com intenção de adorar? Você quando toca, é com intenção de adorar? Você quando entrega oferta, quando entrega os dízimos, é com intenção de adorar? Você quando lava aqui o templo, quando passa o pano na cadeira, quando lava o banheiro, é com intenção de adorar? Ou só porque alguém mandou? Ou só porque faz parte do teu trabalho religioso? Você está fazendo por quê? O que te motiva a fazer? Hein? Que conversa é essa? E se alguém te pede para te fazer alguma coisa, você resmunga logo, você fica logo brabo? Que culto é esse que tu está prestando a Deus? Escute, prestar culto a Deus não é apenas cantar, como já disse, não é apenas entregar a oferta, nem entregar os dízimos. Prestar culto a Deus é tudo que você faz, tudo que você dispensa em nome de Deus, até um copo de água fria, como disse Mateus capítulo de número 42, ou melhor, 10 e 42. Então, preste culto a Deus, que preste. Vejam lá, eis uma mulher. Escute, quem? Mulher? Escute o que ela fez. Sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu. De quem? De fariseu? Que conversa é essa? Escute,
levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhes os pés e ungia-lhes com o unguento. Não vamos entrar na questão do unguento, do valor do unguento naquela época, não vamos falar disso. Mas veja, uma mulher judia, na casa de um fariseu. Essa mulher, número 1, ela não teria autoridade ou liberdade social e nem religiosa para agregar-se a um homem. Está passando mão nos pés de um homem que não fosse seu esposo? Que conversa é essa? Não, seria um absurdo para aquele tempo, naquela sociedade. Não, mas aqui, ela fez isso. Ela, entre aspas, quebrou os protocolos. Escute, a adoração não tem regra, não tem método. Entenderam isso? Não tem balança. A adoração sai de dentro, independentemente das concepções de fora. A adoração se perfaz daqui para Deus. É esse o modelo, independentemente dos outros, do que os outros vão imaginar, do que os outros vão falar, do que os outros vão sussurrar, independentemente disso. Como esta mulher foi censurada, então o nosso culto precisa ser igual, independente dos outros. Vejam lá. Os resultados, ou o resultado do culto verdadeiro. Sim, faltou aqui, não é? Consequência do culto falso. Ok. É isso mesmo? Deixa eu só voltar aqui. Acompanhe comigo, por favor. Tá certo? Tá. Consequência do culto falso. Consequência do culto falso. Vamos ler esse texto. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse o Espírito Santo? Escute, Ananias quem era? Era um cristão. Na época da igreja de Jerusalém, pastor Pedro estava pastoreando a igreja de Jerusalém, e Ananias, juntamente com sua esposa Safira, haviam vendido uma propriedade e haviam levado o valor da propriedade ao pastor Pedro. Então, quando chega lá, o Ananias entrega e diz: está aqui, pastor Pedro, o valor da propriedade que nós vendemos, e nós viemos então entregar aqui para adorar o Senhor. Ok. Aí, pastor Pedro disse: aqui, por que encheu Satanás o teu coração? Tipo assim, porque tu permitiste que Satanás enchesse o teu coração, para que tu viesse para cá mentir para o Espírito Santo. Como é que é? Mentira? Sim. Um culto mentiroso? Sim. Então, Ananias foi para lá levando um culto mentiroso? Foi. Qual era o problema? O problema é que ele havia retido parte do valor que havia vendido e apenas levado parte do valor. Mas isso, não pode fazer isso? Pode fazer, como disse o próprio Pedro aí no contexto. Vendendo não seria teu dinheiro? Dando não seria? Não dando não seria teu? Qual era o problema então? O problema é que ele mentiu. Disse: olha, ele reteve parte e disse: olha, vendi só por esta parte, tendo já retirado uma parte, uma parcela boa. Então esse foi o problema. Culto mentiroso. O que aconteceu? Aconteceu que Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. Só isso. Mentiu para o Espírito Santo? Mentiu. Culto mentiroso? Sim, morreu. Consequência de um culto falso. Morreu. Vamos lá. Resultado do culto verdadeiro. Os espíritos são expulsos. Acompanhe. Isso sucedeu o quê? Quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, escute, e tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor.
e o espírito mau se retirava dele. Quando o espírito mau se retirava dele? Quando Davi pegava a harpa, tocava com a sua mão. Essa harpa era muito mística, não é? Harpa altamente poderosa, capaz de afugentar o cão. Era isso? Não! Não estava o poder na harpa, estava em quem tocava. Então, o segredo é na pessoa e não no instrumento. O que afugenta os espíritos é você, é o teu caráter, é a tua grandeza, a tua sinceridade, o culto que sai de ti, contamina o ambiente, e não há cão que resista. Então, escute, resultado do culto verdadeiro, expulsa os espíritos imundos? Sim, expulsa. Você já começou a cantar lá na sua casa? Ou melhor, desculpe, já começou a adorar lá na sua casa? Adore, rapaz, adore lá, expulse o bicho que anda por lá, rapaz. 2, a terra é regada, consequência de um culto verdadeiro, a terra é regada. Veja o texto. E aconteceu o quê? Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre a terra chuva. Como é? Não vai cantar ou não vai adorar? Não tem chuva para você. Chuva, sinal de fartura, de prosperidade, abundância de grãos. Não vai tributar louvores? Não, o céu vai cerrar. Você não vai ser abençoado. Então, o que é então aqui a adoração? É uma via de mão dupla, em que você agradece, em que você tributa, e Deus abre o coração e derrama sobre você bênçãos sem medidas? Sim. Então é resultado do culto verdadeiro. 3, Deus se faz presente. E aqui a gente volta àquele texto que nós lemos lá no princípio. Acompanhe o texto. 11. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam, se santificaram sem respeitarem as suas turmas. Sem o quê? Respeitarem as suas turmas. E por que não respeitaram suas turmas? Ora essa. E o que isso aqui quer dizer para nós? Escute. Israel tinha 24 turmas de sacerdote. Durante o ano, cada turma tinha aí aproximadamente 15 dias para ministrar no Santo Templo. No período em que foi a dedicação do Templo de Salomão, quem estava no turno? Aquela turma lá, de sacerdote. E essa turma deveria se santificarem. Mas as outras turmas também estavam lá no Santo Templo, se santificando. Então, elas não respeitaram apenas que era apenas aquela turma que estava em serviço. Não, elas também se envolveram. Elas também foram tributar. Elas também foram adorar ao Senhor. Elas também foram se santificar a Deus. Independentemente de quem é que está fazendo. Independente de quem é que está tocando, de quem é que está trabalhando, de quem é. Eu também vou me envolver. Eu também quero participar dessa adoração. Eu também vou santificar a minha alma e a minha vida. Eu também vou. Foi isso que eles fizeram. E veja só o que foi que aconteceu. Versículo 12. E os levitas, que eram cantores. Então tem levitas que não são cantores? Sim. Sim. O negócio de dizer que todo levita é cantor. Aonde? Não. Precisa ver a Bíblia. E os levitas que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum, e dos filhos de seus irmãos, vestidos de linho fino. Opa, apresentação boa na adoração. Como é que eu estou me apresentando para adorar ao Senhor? De qualquer jeito, de qualquer modo? Que conversa é essa, rapaz? Não, rapaz.
A adoração aqui, linho fino. E linho fino fala de santidade, de presteza, de honra. Então vem para cá de qualquer modo adorar ao Senhor, diante da congregação solene. Escute, com símbolos, com saltérios, com harpa. Estavam de pé, para onde? Diante do altar, o oriente do altar. E eles, até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. 13. E aconteceu que, quando eles uniformemente, como? Uniformemente. Não tinha ninguém na frente, não tinha ninguém atrás, não tinha ninguém querendo se apresentar mais do que o outro. Não, uniformemente. Aqui, ninguém é maior e ninguém é menor. Todo mundo é do mesmo tamanho. Aqui, todo mundo tem o mesmo objetivo. É maneira uniforme de apresentar culto a Deus. Tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz. Uma só voz. Não é o meu contrabaixo mais alto que a guitarra base? Não. Mas não é o contrabaixo mais alto que a voz que sola? Não. Não é o camarada que varre e que é maior do que quem ministra? Não. Aqui somos todos iguais. Aqui, o mesmo nível, prestando a Deus uma única adoração a Ele. Aqui, quem aparece é Ele, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de fumaça, a saber, a casa do Senhor. Agora escute mais. E os sacerdotes não podiam permanecer de pé. Por quê? Escute. Para ministrar por conta da nuvem. A nuvem aqui é um sinônimo de presença. Por conta da presença, por conta da sua glória que tomou o espaço. Quando essa glória tomou o espaço, quando todos estavam em uma só voz, com um só objetivo, de tributar honras a Deus, cantando, louvando, adorando, dizendo, bendito é o Senhor. A sua glória então permaneceu no lugar e os ministros não podiam mais ministrar. Eu acho isso lindo. Escute, como que se Deus estivesse dizendo, ministros, parem, ministros, deixa eles me ver, deixa eles me sentirem um pouquinho, deixa eu aqui, esse é meu momento, deixa eu curtir esse momento de adoração, esse momento de culto, esse momento de presteza, deixa eu me revelar. Então, ministros, parem, não, segura aí, deixa eu falar, deixa eu me apresentar, deixa eu operar milagre, deixa eu desfazer um coração, deixa eu entrar no coração triste e encher de alegria, deixa eu, entenderam isso? É um momento de Deus, quando? Quando tem uma adoração verdadeira. Isso aqui nós estamos trabalhando, resultado de um culto verdadeiro. Então, senhores, último slide para nós, escute. E será que, tocando eles prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz, o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo. Escute, os muros caem quando há adoração verdadeira. Os muros caem quando há adoração verdadeira. Tem muro na sua vida? Tem muro na sua casa? Os muros se levantaram e você está então agora preso pelos muros? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua alma? Querendo ultrapassar as muralhas que se levantaram contra você? Aqui, adore a Deus. Quando há um coração voluntário e adorador, os muros caem. A presença do Senhor se faz presente na sua vida, na sua casa. Então, nós fomos homens e mulheres construídos por Deus para lhe prestar a verdadeira adoração, o verdadeiro culto. Então, abra o seu coração, abra a sua alma e cultue, não apenas
faça uma liturgia, desenhe um ritual, mas adore ao Senhor de coração e de alma aberta. Que Deus queira abençoar a cada um dos senhores em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Pastor da igreja, pastor Felipe. Amém, que palavra abençoada. Falei para você que a revista era muito consistente. Eu particularmente estou aqui, com o meu celular acompanhando a revista. Em geral, eu boto assim na horizontal porque fica melhor, a letra aumenta, que a gente já está com um pouquinho de dificuldade para ler. E eu peço para você guardar somente aquilo que foi ensinado. Daqui a pouquinho, a gente ainda vai dar mais um pequeno toque, talvez tirar alguma dúvida de você sobre aquilo que foi ensinado. E eu sei que para algumas pessoas isso é muito, assim, tem algumas novidades, né? Ou contraria a um modo que vinha pensando. Mas aguarde um pouquinho, deixa a palavra do Senhor fazer o efeito necessário. Esse momento do culto é um momento também de adoração. E nós adoramos a Deus, devolvendo os dízimos, que a palavra diz que é dele, e ofertando com o coração. Esse momento não é para você ficar constrangida, você que não é da igreja. Esse momento é particular da igreja. Então, por favor, não fique constrangido. Mas nós da igreja, que somos um grupo de voluntários, a gente quer realmente manter essa obra. A gente quer manter essa igreja chegando até a tua casa, até você. E eu te convido nesse momento, a você que é membro, você observa as orientações que tem na sua tela. Você pode fazer a devolução através de depósito em conta corrente, você pode fazer através do Pix, você pode fazer através do QR Code, da maneira que você achar melhor. Mas eu queria orar, eu queria que você orasse junto comigo, e em seguida vamos ter o louvor e o informativo. E retornamos para o final desta Escola Bíblica Dominical. Pai, muito obrigado por esta lição, que os teus ensinamentos possam ter penetrado no nosso coração, que é o local onde emana toda a adoração, Pai. Nós te pedimos por todos aqueles que estão devolvendo dízimos e ofertando com amor, que na tua casa não haja falta de absolutamente nada, Pai, mas que a gente possa cumprir o teu ID e manter essa obra tão linda, essa igreja tão linda, que está só começando, que não tem nem 3 anos ainda. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, recebe, porque é com amor e com entendimento. Oramos a Ti em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia. Agora que aprendemos o que é culto e liturgia, vamos cultuar ao Senhor? Vamos continuar em Sua presença, louvando aquele que é digno. Tem ciúmes de mim,
mais uma vez, Senhor. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo sua glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Diga, Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Somos sua herança, Ele é o nosso lugar. Seu olhar de graça, se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Sejam bem-vindos à Igreja Primeiro Amor, uma igreja evangélica firmada na Palavra de Deus e que atua em cosmovisão bíblica. Temos reuniões para toda a família. A igreja tem uma vasta programação semanal. Confere aí. No domingo, a Escola Bíblica Dominical começa às 9 da manhã e a partir das 10h15 temos o Zoe, curso teológico, exclusivo para jovens e adolescentes. Às 5 da tarde, temos o curso teológico Bereanos, voltados a todos que têm interesse em aprender mais da Palavra de Deus. Gostou? Aproveita e participa. As inscrições estão abertas. E à noite, a partir das 18, temos o culto de adoração a Deus. E toda segunda-feira, às 19h30, temos o culto Plena Idade. As quartas são reservadas para os cursos de capacitação, Paz para toda a vida, Casados para sempre, Veredas Antigas e CRAU, curso de finanças. Às quintas, um grupo de valentes mantém-se firmes nas reuniões de oração. As tardes de sábado são movimentadas. A partir das 2h30 da tarde, as crianças ficam online na live dos pequeninos. Às 5h30 da tarde, os adolescentes se reúnem no EPS,
adolescentes preparados para servir. E a partir das 6, os jovens estão reunidos para adorar no The Way, culto dos jovens. No dia 5 de abril, tivemos o início do curso Fundamentos de Cosmovisão Bíblica, Governo e Política, ministrado pelo pastor Raulison Rangel. E ontem tivemos a oficina de fotografia Olhar do Senhor, ministrada pelo fotógrafo Flávio Contente. Venha interagir com a gente em nossas redes sociais. Queridos, você, como eu que participamos dessa lição, o tema, ele não se esgota numa lição, mas ele começa justamente na lição, nesse aprendizado novo. Lembrem que Paulo fala algumas coisas interessantes em Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2. Quando ele fala sobre culto racional, e a gente fica olhando assim, diferente do padrão do mundo, das coisas, da liturgia, o que é esse culto racional? E em João, capítulo 4, verso 23 e 24, tem uma passagem também que é bem interessante. Está aparecendo na tua tela e tu podes acompanhar. Onde Jesus fala para aquela mulher, mulher, a hora vem e já chegou, que Deus, Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele está mudando a concepção, ou está que eles tinham como fariseus, como samaritanos, e está falando aquilo que é correto, que é do coração, que nós, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 ao 22, ele vem falar que nós somos templos do Espírito Santo. Então, se nós somos templos do Espírito Santo e carregamos esse Espírito para um lado e para o outro, a minha vida, portanto, ela é o maior e o melhor culto de adoração a Deus. Então eu tenho que permitir, entender racionalmente, permitir que essa palavra desça ao coração, desejar cumpri-la, botá-la em prática de modo verdadeiro, para que eu adore a Deus em espírito e em verdade. Olha que coisa linda Jesus fez comigo e com você. Nos transformou em templos do Espírito Santo. Guarde essa palavra, por favor, e reveja essa lição e as outras mais na nossa página do YouTube, IPA Belém Oficial. Mas eu queria, para encerrar esse momento, chamar um rapazinho que se chama André Saulo Romano Barbosa. Claro que vem a Renata e o Ricardo, mas vem o Felipe e a Raíssa. Podem vir, por favor. Bora lá, Renato, Ricardo, venham para cá. Toda a família, tá? Toda a família que tiver, venha para cá. A Bíblia fala uma coisa para a gente, que nós não devemos batizar crianças, porque as crianças elas não têm esse entendimento. Então, isso não vai surtir um efeito desejado. Mas ela diz para a gente apresentar a criança. E nesse momento, nós vamos apresentar o André Saulo. E eu queria ler uma coisa aqui para o papai, para a mamãe, para os avós e para você que está em casa, que diz assim: bem-vindo, André Saulo, à casa do Senhor. Você hoje ainda é muito pequenino, mas logo crescerá, e oramos a Deus ao te apresentar hoje, para que cresças em graça, em formosura e instruído na palavra de Deus. Seja bem-vindo, que os teus pais entendam que quando a gente educa a criança nos caminhos do Senhor, ela não se afasta dele. Já pensou que bênção é essa? É maravilhoso, né? E tu já estás, cara, sendo apresentado aqui na casa de Deus. E eu quero passar para a vovó e para o vovô aqui, para depois dar para o papai e para a mamãe. Essa é a primeira Bíblia de recordação que está gravada esse dia, que é um dia muito legal. E eu quero convidar todos vocês daqui da igreja presente, da igreja que está aí nas suas casas, que vocês estendam as mãos para a gente abençoar e orar por esse rapaz tão bonito, que está de suspensório, lindo. E em seguida, nós já vamos impetrar a bênção apostólica
e o grupo de louvor vai se posicionar para nós encerrarmos essa manhã com louvor, amém? Pai, nós queremos abençoar esse rapaz tão bonito, apresentá-lo a Ti e pedir e orar que os seus pais possam criá-lo na Tua palavra e que ele cresça como um servo do Senhor, um homem valente. Nós o abençoamos e apresentamos em nome de Jesus. Amém. Parabéns, papai, parabéns, mamãe. Deus abençoe toda a família, que a gente possa estar unido e crescer em graça e em sabedoria. Amém? Deus abençoe. Queridos, então vamos orar para encerrar e o louvor já vai entrar. Pai, muito obrigado por essa manhã, por essa EBD, obrigado pelos ensinamentos. Entendemos que nós somos um templo vivo e que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Abençoa cada família e nos deixa ligados para às 18 horas estarmos Te cultuando, como nós aprendemos hoje de manhã, Pai. Oramos a Ti em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a unção e a consolação do seu Santo Espírito esteja com você e com todos aqueles que você ama. E os que recebem digam amém. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor com a mesma canção que a gente estava cantando agora? Agora você pode ficar de pé, você nos acompanhar nesse louvor. Eu gostaria de ouvir tua voz. Tem ciúmes de mim. Cante ao Senhor o seu amor. Quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sua herança, somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança e Ele é o nosso. Seu olhar de graça nos atrai. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso
Amém. Tome assento, por favor, por mais um segundo. Creio que nós já estamos fora da TV aberta e é isso que eu quero comentar novamente com você, porque precisa. Nós estamos, acho que ao vivo, pelos canais, pelas mídias, pelo YouTube, mas não mais pela TV aberta, porque nós temos exatamente 1h30 e cada segundo é cronometrado, pessoal. Então, o que eu quero pedir para você é nos ajudar. Nós estamos com um grupo de oração e intercessão durante toda a semana e agora presencialmente na EBD e presencialmente no culto. Por quê? Porque nós não podemos, por favor, nós não podemos perder, por favor, pessoal, por favor, nós não podemos perder a autenticidade, aquilo que nós somos verdadeiramente. Nós não podemos perder a simplicidade, a nossa identidade. Então, para nós que estamos aqui, para o louvor, para quem está ministrando, para quem está dirigindo, nós precisamos que vocês orem por esse projeto. Por quê? Imaginem que esse auditório, ele é multiplicado por 1000, no mínimo. Por 1000 auditórios desse. Esse é o tamanho razoável do impacto que nós temos em televisão aberta. Eu tenho certeza que muitos líderes, muitos crentes e muitas pessoas que nem são crentes ficaram impactados hoje com o conceito de culto, de adoração. O conceito que a nossa vida é um culto a Deus. Isso quebra alguns paradigmas, né? Não é o conjunto da liturgia, como bem falou o professor, isso pode e deve ajudar, principalmente em cultos coletivos. Mas isso não é culto. O culto é uma palavra que a gente foi perdendo e usando de modo indevido no português. Adoração. Então eu digo, eu adoro isso, eu adoro aquela pessoa, mas devia ser uma palavra exclusiva, separada, para definir esse sentimento de gratidão, de contemplação, de respeito, enfim, de adoração que só um pode receber e só um é digno de receber: Deus. Deus Pai, Deus Trino. Então, por favor, nos ajude, compreenda que a gente vai ter que fazer um momento para a TV aberta e um momento para esta igreja. Hoje nós teríamos a prestação de contas, mas nós tivemos algum problema durante a semana, o conselho reuniu durante a semana. Jonatas está muito atribulado, eu peço oração pela Rafaele, que ela está apresentando uma febre constante, é motivo de preocupação, mas acabou que a gente achou melhor não apresentar a prestação de contas hoje e levar para o próximo, trazer para o próximo domingo. Nós também, pessoal, não vamos transmitir a prestação em contas em rede aberta, mas nós vamos disponibilizar para todos os membros e congregados o link para você ver tudo, se você não estiver aqui. Você sabe como a gente funciona, não é? Voluntariado e tudo às claras, exatamente tudo às claras, tudo que entra e tudo que sai, e é onde é aplicado cada coisa. A igreja, obviamente, ela não tem nenhum recurso sobrando, mas ela tem todo o recurso que ela precisa, porque Deus, Ele tá vindo sempre conosco, e a gente tem conseguido saudar tudo que a gente precisa saudar. Amém? Eu queria fazer menção ao Railson e a Raíssa, que voltaram enfim da lua de mel. Eu fui perguntar para os dois, faz assim, Raíssa, levanta aí a mão, Raíssa. Perguntei para os dois se meu neto já estava a caminho. Ainda falaram que não. Eu e Zaca estamos esperando isso, não é, Zaca? Não é verdade? Raimundo, Maria José, todo mundo, né, Anete, todo mundo aqui está aguardando. Mas assim, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pessoal, tudo tranquilo? Nosso culto é 18 horas por causa da limitação de deslocamento às 21 horas, ok? Então, a partir de 17, todo mundo que mexe, que ajuda, diaconato, todo mundo já está aqui às 17 para pontualmente às 18 horas começar. Seja um missionário, pegue aquele banner do culto,
passe para a sua rede de conhecidos, de amigos. Deixe Deus falar no coração deles. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, pelo privilégio que é estar em rede aberta e alcançar tantas pessoas. Deus, foi Tu que fizeste isso e Tu abriste essa porta e nós Te louvamos. Nos ajuda, porque nós não temos capacidade intelectual, nem temos os recursos suficientes, mas no final, Senhor, a gente vê que Tu fazes o melhor mesmo, né? E a gente simplesmente precisa deixar acontecer. Então nós louvamos a Ti, Senhor. Nós Te pedimos que a gente não perca a simplicidade, não perca a autenticidade, não foque em nenhuma outra coisa que não seja Te adorar, de fato fazer um culto que seja agradável a Ti, Senhor. Abençoa cada família desta igreja, abençoa todos aqueles que ainda estão doentes, Senhor. Tem misericórdia e Te damos graças e louvor por todos aqueles que Tu curaste, levantaste, Senhor. E como falamos anteriormente, pelo milagre que foi a recuperação da Sandra, em tantos milagres que Tu fizeste hoje, fizeste nesses dias. Deus, nós Te louvamos, porque nós sabemos a quem servimos, e nós Te adoramos, porque Tu és digno de toda adoração. Guarda cada um de nós. Nós oramos a Ti, em nome daquele que nós amamos, servimos, e que nos comprou com o Seu precioso sangue, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Oramos no nome dEle. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Lembrando que a assistência social está aqui na frente e tem aqueles suplementos que ajudam, né, no aumento da imunidade. Por favor, para você, para a tua família, para as crianças, veja aqui na frente. Deus abençoe.